A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foram chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, é matando a cobra e mostrando o pau, mostrando a bicha morta também. A mentira protestante, descabida, sem tamanho, nós estamos aqui desmontando ela. E você perguntaria assim: de que maneira, irmão Fábio? Olha, eu já trouxe aqui desmentindo as mentiras, mostrando as mentiras protestantes, as adulterações que fazem, porque não tem os deuterocanônicos na Bíblia deles. Né? O seu cânon foi formado num concílio protestante em 1825. Ali eles decidiram tirar os 7 livros. Formaram seu próprio cânon. Quem tirar alguma coisa desse livro, Deus lhe tirará a sua parte da vida da cidade descrita. Bem, sabemos, né, Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Mas hoje eu quero trazer, como você sabe, você acompanha a apologética nesse canal, os protestantes inventaram um terceiro Tiago. Só tem dois Tiagos na Bíblia. Tiago maior, irmão de João, e Tiago menor, irmão de Judas Tadeu. Até esses dois. Não existe um terceiro Tiago, mas eles criaram um terceiro Tiago. E você sabia que para eles tirar o livro de Baruque da Bíblia, eles inventaram um segundo Baruque? Um segundo Baruque que não existe? Vou mostrar hoje a confusão protestante que eles fazem do livro de Baruque. Muito bem, vamos lá. O livro de Baruque, quando Baruque começou a escrever seu livro, foi o ditado do profeta Jeremias, conforme está no 36. Então, no capítulo 36 de Jeremias, versículo 4, ele começa a escrever um rolo. Começa a escrever um rolo. Não é? No versículo 8 diz: Baruque, filho de Nérias, veja, diz o seu pai. Baruque, filho de Nérias, executou pontualmente a ordem do profeta Jeremias, lendo no templo o oráculo do Senhor, descrito no rolo. Só que a enganação e a mentira protestante vem aqui. Esse rolo foi queimado. Como descreve a partir do versículo 20, esse rolo se acabou. Esse rolo aqui não é mais. Então, vamos ao escrito. Em seguida, deixando guardado o rolo na mesa do secretário Eliassama, foram procurar o rei em sua casa a fim de pô-lo a par do assunto. Mandou este, então, que Jude fosse buscar o rolo, Jude, tendo apanhado na sala do secretário Eliassama, voltou com ele a fim de lê-lo em presença do rei, tendo em torno de pé em seus ministros. O rei estava assentado no aposento de inverno, era o 9º mês, com um braseiro aceso em sua frente. À medida que Jude acabava de ler 3 ou 4 colunas, cortava-as o rei com o canivete do escriba e atirava as chamas do braseiro, até que todo o rolo foi consumido pelo fogo. Nem o rei, nem os ministros presentes à leitura se encheram de temor rasgaram suas vestes. Aqui está, meus queridos irmãos, a confusão protex. Eles leem até aqui, eles podiam ler todo o capítulo 36 de Jeremias. O rei rasgou o primeiro rolo. Rasgou o primeiro rolo e queimou. As protex, esse escrito aqui de Baruque, esse escrito era inspirado aqui de Baruque. Esse Baruque aqui era um. Só que acontece o seguinte: o profeta Baruque tinha sido escondido. Foi escondido. Se ele todo o capítulo 36 de Jeremias, você vai entender. Olha o que acontece no versículo 28. Vou ler o 27, ficar mais claro.
Depois que o rei queimou o rolo, que continha os oráculos escritos por Baruque, que Jeremias lhe ditara, foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta nesses termos. Que profeta? Jeremias. Toma outro rolo e nele escreverás todos os oráculos contidos no primeiro, que foi queimado por Joaquim, rei de Judá. Espera aí. Pacata! Aqui está. Aqui está a confusão protestante. A confusão protestante, ela é descabida, ela não tem nem pé e nem fim. A confusão protestante, ela é infinita. E para sair dessa confusão tem que se converter à verdadeira igreja de Cristo. Senão vai continuar na burrice. Né? Veja só. Então o profeta Jeremias, veio a ele a palavra do Senhor e disse: vamos escrever no segundo rolo tudo o que estava escrito no primeiro. E olha o que diz o versículo 32. Tomou Jeremias outro rolo e entregou a Baruque, filho de Nérias, seu secretário. Veja que lá no primeiro, que escreveu no versículo 8, 36:8 é o quê? Baruque, filho de Nérias. No versículo 32, tomou Jeremias outro rolo, e entregou a Baruque, filho de quem? De Nérias. É o mesmo, filho de Nérias, seu secretário, o qual nele escreveu, sob o ditado do profeta, todos os oráculos contidos no primeiro rolo, que tinha sido atirado ao fogo por Joaquim, rei de Judá. E vários outros oráculos lhes foram acrescentados. É o que você vê no livro de Baruque. Mais perfeita ainda do que o primeiro rolo. 4 colunas, 4 capítulos foram lançados ao fogo, queimados. 4 capítulos. O primeiro rolo só tinha 4 capítulos. O segundo rolo, 6 capítulos. Meu irmão, aqui é matando a cobra e mostrando o pau. Irmão, Fábio, por que você só leu 36, versículo 4 e versículo 8 para mostrar? Porque o segundo rolo é a mesma coisa do primeiro. E mais, ó. E vários outros oráculos lhes foram acrescentados. Ou seja, era 4 capítulos, foi acrescentado mais 2, 6 capítulos. Aí quando você vai para o livro de Baruque, preste atenção. Quando você vai para o livro de Baruque, aí você lê no versículo 1 do capítulo 1. Baruque, filho de Nérias. No primeiro rolo, ele leu no versículo 8 no templo, e esse rolo foi levado para o rei Joaquim. Que foi o rei Joaquim que queimou esse rolo, esse escrito, essa palavra de Deus. Então veio o segundo rolo para escrever tudo o que continha no primeiro que foi queimado e ainda mais. Ou seja, 6 capítulos. Presta atenção. Agora, onde é que Baruque vai ler mais tarde o segundo rolo que contém o escrito que estava no primeiro? Veja só. Versículo 3. Leu Baruque este livro em presença de Jeconias. Quem é Jeconias? Filho de Joaquim, veja. Joaquim aqui já não estava mais vivo. Já tinha batido as botas. Quem era o rei? Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. E todo o povo que para tal fim se reunira. Tá vendo? Dos nobres, príncipes reais, anciãos, de quantos residiam na Babilônia, às margens do rio Sul, desde o mais simples até o mais elevado. Meus irmãos, há uma diferença entre o primeiro rolo e o segundo rolo. O primeiro rolo foi escrito no reinado de Joaquim. Foi o tal mesmo que rasgou, queimou, cortava com o canivete do secretário e lançava nas chamas do fogo, na lareira, né? Digamos assim. Ali, o primeiro rolo foi escrito antes do exílio. O rei, não aceitando esse exílio, dizendo que isso era blasfêmia, mentira, rasgou e jogou ao fogo. Não querendo reparar seus pecados, né? Rasgou e jogou ao fogo. Então, o segundo rolo, que continha tudo o que estava escrito no primeiro, foi feito, foi escrito. E mais ainda, mais 2 capítulos a mais. Então, o segundo rolo, ele foi lido por Baruque quando eles já estavam no cativeiro da Babilônia.
não é? Quando eles já estavam na Babilônia. O primeiro rolo, não estavam na Babilônia ainda. O segundo rolo, já estavam na Babilônia. O segundo rolo, lembrando que como está escrito o segundo rolo, outra vez, no segundo rolo, ó 28. Jeremias diz, toma outro rolo e nele escreverás todos os oráculos contidos no primeiro, que foi queimado por Joaquim, rei de Judá. 32. Tomou Jeremias outro rolo e entregou a Baruque, filho de Nérias, o mesmo. Só tem um Baruque, seu secretário, no qual nele escreveu, sob ditado do profeta, todos os oráculos contidos no rolo, atirado ao fogo por Joaquim, rei de Judá. E vários outros oráculos lhes foram acrescentados. Veja só. Se os protestantes tivessem suas Bíblias 4 capítulos só do livro de Baruque, era uma heresia. Porque aqui foi acrescentado mais 2 capítulos. Mais 2 capítulos. Assim formando o capítulo 6. Né? 6 capítulos do livro de Baruque. Então veja. Aqui está o segundo rolo escrito mais tarde. E esse rolo, quando ele foi escrito, já tinha sentado as botas o rei Joaquim. Então, o seu filho, quando foram levados para o cativeiro, quem era o rei? Versículo 3 do livro de Baruque. Baruque 1:3. Baruque leu este livro em presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Jeconias era o rei e já estava o quê? No cativeiro, na Babilônia. Foi lido esse livro, o segundo rolo, que é o livro de Baruque, lá na Babilônia. Já estava no cativeiro. Então aí está, não tem confusão nenhuma, não tem segundo Baruque, não tem conversa nenhuma, para esses protex mentirem, fazerem uma falsa refutação ao livro de Baruque. Só tinha um só Baruque. Baruque, secretário de Jeremias, filho de Nérias. Tanto no capítulo 36, Baruque, filho de Nérias, como no capítulo 1 de Baruque, Baruque, filho de Nérias, secretário de Jeremias. Acontece que na primeira vez, o primeiro rolo leu no templo, esse rolo foi lido por Baruque no templo, e ele foi lido em presença do rei que queimou. Aí o segundo rolo foi feito, não é? O primeiro era de 4 capítulos, o segundo de 6 capítulos. Foi assim mais tarde colocado os capítulos, porque não existia capítulos em livro, como Salmos, não existe capítulo. Então foram colocados pelos escritores da Sagrada Escritura antes de Cristo. Organizado também nos concílios. Muito bem. Então ele foi escrito no segundo rolo com 6 capítulos. É palavra de Deus. Os protestantes são confusos, né? A mentalidade deles é cega. A lavagem cerebral cega, como diz o padre Lustouro. Então tá aí. Mostrando que o livro de Baruque é 100% palavra de Deus. Né? Mostrando que o livro de Baruque é 100% palavra de Deus. Ah, porque o primeiro rolo foi queimado. Então o segundo rolo não é inspirado. É a mesma coisa que estava no primeiro. O mesmo escrito que estava no primeiro rolo. Entende? Que só há um Baruque. Aí, meus irmãos, matando a cobra e mostrando ela morta. A prova verídica, a prova verdadeira. Se inscreva nesse canal. Aí está o Pix da nossa cidade. Se quiser nos ajudar, nos ajude, se você puder, a nós melhorarmos cada vez mais esse canal, a transmissão, os vídeos, os fones. Precisamos comprar uns fones para dublar o Padre Lustouro para o nosso segundo canal. Não é? Para você ouvir a palavra, você ouvir a voz do Padre, ouvir a minha na dublação. Então, meus irmãos, e você que faz a doação, muito obrigado. Deus lhes pague, Deus lhes dê em dobro. Né? Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.